Olá pessoal, meu nome é Maurício Moraes e hoje a gente vai falar um pouco sobre multímetro digital. Esse aparelho que quebra o galho de muitos eletricistas iniciantes. A gente vai trazer para vocês nesse vídeo algumas dicas básicas de manuseio desse aparelho aí que vai te ajudar no dia a dia. Fique conosco até o final do vídeo, onde você vai aprender como a utilizar de maneira correta e segura esse multímetro digital. Bom, esse multímetro, ele é um multímetro básico, onde você encontra no mercado aí em torno de 20 a 30 reais. Você consegue adquirir esse aparelhinho para você fazer medições de tensão, né? Uma coisa que a gente tem que ficar bem atento com este tipo de aparelho, para você poder manusear ele de forma correta, é a gente aprender a identificar essas nomenclaturas aqui nesse seletor, né? Antes de tudo, vamos conectar de forma adequada, de forma correta, as pontas de prova. Aqui temos este buraquinho do meio, que está escrito comum, aonde vai a ponta preta, que é o negativo, e nessa lateral aqui, aonde vai a ponta vermelha, que é o positivo, tá? Esse outro aqui é para você fazer medição de corrente. Então, basicamente, a gente não vai usar essa conexão. Então, a gente sempre tem que conectar o preto no comum, e o vermelho, onde ele está marcando aqui, ó, volts, e esse símbolo que é o ômega, que é resistência. Então, a gente vai conectar aqui. Beleza. Feita a conexão das pontas de prova, a gente vai para essa chave seletora, onde iremos indicar para o aparelho que tipo de medição a gente vai fazer, tá? Então ele está em off, né? Ele está desligado, o display dele está apagado. A gente vai medir volt, né? Volt, tensão contínua, tensão alternada. Então, assim, a nomenclatura de tensão, para você medir tensão elétrica, voltagem, ela é marcada com a letra V. Nesse caso aqui, ela tem a letra V e um tiozinho aqui, que ele significa volt alternado. Nesse lado aqui, a gente tem um V com uma linha tracejada e uma linha contínua. No caso, seria tensão contínua. Qual a diferença de tensão contínua e qual a diferença de tensão alternada? Tensão alternada é a tomada que se encontra na sua residência. Então a gente vai fazer a medição da tomada nessa seleção alternada. A contínua é medição de baterias, pilhas, fonte retificada, ou seja, tudo que tem positivo e negativo. Muitas pessoas confundem positivo com negativo na tensão alternada, né? Muitas pessoas falam, eu vou ligar uma tomada no positivo e negativo. Não. Na tensão alternada, na residência, nas nossas casas, tem fase e neutro, né? Então a gente não pode confundir fase e neutro com positivo e negativo. Positivo e negativo a gente vai somente encontrar em pilhas e baterias. Então vamos lá. Temos aqui na tensão contínua. Então a gente tem aqui, nesse aparelhinho, a gente tem de 200 milivolts até 600 volts contínuo, né? Então vamos fazer uma medição de uma pilha comum. Então eu posso selecionar aqui, ó, em 20 e vamos fazer a medição. Temos uma pilha comum aqui, a gente põe o positivo, a ponta vermelha do positivo na pilha e a ponta preta no negativo. Olha lá, ela está marcando 1.42 volts. Então essa pilha está com 1.42 volts. Eu tenho uma outra pilha aqui, um pouco mais nova. Então a gente vai fazer a medição dessa pilha um pouco mais nova. Ó, positivo e negativo. Olha lá, ela já está dando... Olha lá, ela já está marcando para mim 1.59, ou seja, essa pilha ela está bem carregada, ela está ótima essa pilha. Mas aí perguntam para mim, mas e se eu inverter? Não tem problema se você inverter. A única coisa que ela vai marcar aqui, negativo para você. Fique vendo. Olha lá, 1.59, só que negativo. Então é sempre correto a gente medir corrente contínua
em positivo e negativo. Então, o vermelho é positivo, o preto é negativo. A pilha, ela tem o lado positivo aqui, ó. E aqui ela tem o lado negativo. Então, toda pilha, qualquer marca, qualquer modelo, ela vai marcar o positivo e negativo. Eu aconselho, quando você vai medir uma fonte, por exemplo, vou medir uma bateria de caminhão. A bateria de caminhão é 24 volts. Se eu deixar na tensão aqui marcado 20, possivelmente eu vou danificar o aparelho. Então eu aconselho você colocar em 200, tá? Ela vai dar uma marcação um pouco mais, com mais segurança. Vamos medir a pilha de 1.5 volts para ver que tensão que ela vai dar ali, ó. Olha lá, ela marca 1.5. Tranquilo. Então agora eu não quero mais medir corrente contínua. Agora eu quero medir tomada, tá? Então a gente vai pular para a escala aqui, ó. Essa escalinha aqui, ó. Tá vendo aqui? Volts, que tem esse tiozinho aqui, ó. Então todo multímetro ele vai estar volt, que é tensão alternada. Então para você medir a tomada da sua casa, você vai usar essa nomenclatura. Então a gente vai mudar aqui, ó. Aqui em 200 ela vai medir corrente alternada de 0 até 200 volts. E aqui corrente alternada de 0 a 600 volts. Eu não aconselho você deixar no 200 volts. Suponhamos que você vai chegar num salão, numa chácara e você quer fazer medição de uma tomada. Você não sabe se ela é 127 ou 220. Então, você já joga no 600 e ela vai dar, independente se é 110 ou 220. Eu tenho uma tomadinha aqui, a gente vai fazer uma medição agora. Pessoal, só tome cuidado na hora de você fazer a medição, na hora de você manusear a ponta de prova, você não encostar o dedo aqui nessa parte metálica, onde ela vai ter o contato com o local metálico de dentro da tomada. Então, eu aconselho sempre você pegar no cabo isolado, para você ter uma maior segurança. Então a gente vai pôr aqui, ó, os dois pontos aqui da tomada. E ela vai marcar lá a voltagem que está lá, ó, 127 volts, 125, 124, sei lá, tem uma variaçãozinha, né? Agora a gente vai fazer a medição na tomada 220. Então a gente vai colocar um em cada buraquinho aqui. E vamos ver a tensão que ela vai dar. Olha lá, tá dando 216, 217, 215, ela tem uma variaçãozinha. Então, é legal você sempre usar nessa escala de 600. Bom, saindo na medição de volts, né? Nesse caso desse multímetro aqui, ó, a gente tem essa escala aqui, ó, PNP. O que é PNP? Com essas conexãozinhas aqui, você vai fazer medição de transistor. Isso aí, no caso, é mais para quem usa para o trabalho de eletrônica, para quem é técnico de eletrônica. Eles vão utilizar essa função mais específica. Aí depois temos NPN, que é também para transistor, e para LED. A gente vai fazer uma medição, vamos ver se a gente consegue medir o LED aqui. No caso dessa outra função aqui, ó, temos a medição de LED. Então a gente vai colocar aqui no positivo e negativo aqui dessa conexãozinha. Então a gente vai pôr aqui. Opa, deixa eu só inverter aqui. Ó, ele acendeu. Ele está fazendo a medição de LED. Tá? Ele está fazendo a medição de LED. Então essa escala aqui, PNP e NPN LED, é para você medir transistor e LED. Mais abaixo aqui, ó, é resistência. Então a gente vai de 200 ohms. Ó, a gente vai de 200 ohms até 2000K, tá? Então, essa escala aqui é para medir resistores. Resistores é esse carinha aqui, ó. É usado muito em circuito eletrônico, que fica no interior de aparelhos eletroeletrônicos, né?
Então, basicamente, dificilmente você vai usar. Dando sequência aqui, temos a escala aqui, ó. Essa escala que ela tem um sinal. Esse sinal, essa flechinha aqui, ó, ela parece uma flechinha, ela é uma simbologia de diodo. E depois aqui, ó, é uma simbologia de sinal sonoro. O que seria essa escala? Essa escala é para você medir diodo. Esse diodo aqui também é usado para circuito eletrônico. E o que acontece com ele? Ele tem a passagem somente de um lado de corrente elétrica. Se você inverter, ele não vai fazer a passagem. Desse lado está passando corrente. Eu vou inverter o diodo. Esse lado, ó, tá zero. Ele não passa, tá? Esse mesmo seletor, ele serve para medir continuidade. O que é a continuidade? Ele emite um sinal sonoro para você medir se um determinado cabo está corrompido por dentro ou não. Ó. Ele emite um sinal sonoro. Pessoal, eu tenho esse pedacinho aqui de condutor elétrico. A gente vai fazer medição com o multímetro para ver se ele não está interrompido no meio, tá? Já aconteceu muitas vezes, você tem uma extensão em casa, você conecta o plug na parede e você vai conectar um outro aparelho do outro lado da extensão, ela não está passando corrente. Possivelmente ela pode estar corrompida no meio. Então você consegue fazer essa medição, se ela tá corrompida ou não. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pôr a ponta de prova de um lado e a ponta de prova do outro. Não tem inversão de polaridade. Se ela tiver corrompida, ela não vai dar nenhuma marcação lá no display e ela não vai emitir o sinal sonoro. No caso, esse cabo aqui, ele não está corrompido. Dá para você fazer isso com extensão? Dá. É óbvio. Tire da tomada. Você vai pegar de um lado da extensão e do outro lado da extensão e fazer a medida. Se apitar os dois polos, ela não está corrompida. Se um lado ela apitar, outro lado não apitar, então você está com problema na extensão. Então, é legal esse aparelhinho aqui para você poder fazer a medição de continuidade de cabos interrompidos. Para finalizar, nesse multímetro aqui, a gente tem essa última escala aqui, ó, que é a escala que ela está marcado A, ó, A contínuo. Ela mede corrente elétrica, é diferente de tensão elétrica, tá? Aqui a tensão elétrica a gente mede a intensidade de tensão alternada e a intensidade de tensão contínua, né? Nós, em termos técnicos, nós não falamos volt, é tensão, tá? Então aqui no caso é corrente de trabalho. Esse tipo de medição dificilmente você vai fazer. Por quê? Pela baixa escala que ela tem aqui, você vai usar mais em circuitos eletrônicos. Caso você deseje utilizar esse tipo de escala, né, você já vai ter que fazer a mudança aqui, ó. Você vai ter que tirar aqui da escala de volts e colocar na escala de corrente, tá? Para fazer medição de corrente, ela é totalmente diferente do jeito que você faz a medição de tensão, tá? Isso aí já exige um conhecimento um pouco mais técnico, né? Você vai fazer uma ligação em série, tá? Você não vai colocar de um lado ou outro da tomada para você fazer o teste de tensão, de corrente, tá? Aí você vai danificar o aparelho e você vai acabar se acidentando. Então eu não aconselho você usar essa escala sem você ter conhecimento, tá? Então esse aparelhinho é bacana para quê? Para você ter em casa, mas para você utilizar para fazer medição de tomada, tá? Então essa escala seria a escala mais adequada. Outra coisa, pessoal, tome cuidado na hora de, eu não vou usar mais o aparelho. Desligue em off. Esse seletor aqui, ele tem uma saliência aqui, ó. Ele tem uma saliência bem aqui, ó. Só que ela vem da cor amarela mesmo, ela não tem essa setinha preta. Eu fiz essa setinha preta com caneta só para mim não me enganar e acabar esquecendo ele ligado. Às vezes eu pego e faço isso aqui, desliguei. Nem olhei no display se ele apagou.
aí você acaba descarregando toda essa bateria, se você guardar esse aparelho com ele ligado. Então, dependendo de outros modelos, eu tenho um outro modelo aqui que ele já tem essa marcação. Ó, esse aqui já é um modelo um pouco mais sofisticado, né? Esse aqui já é um modelo um pouco mais caro, né? Um pouco mais profissional. Ele já tem essa marcaçãozinha, tá? Qual a diferença desse que é um pouco mais barato e esse aqui que é um pouco mais caro? Bom, primeiro que você já viu pelo tamanho, pelo peso e a robustez desse aqui, ó. Esse aqui é bem mais robusto que esse aqui. Esse aqui ele tem um material um pouco mais inferior, né? Mas ele dá conta do recado. Esse aqui, ele já é um pouco mais específico. Ele já tem uma larga escala, de medição de corrente contínua. Ele já vai até 1000 volts. E aqui, de corrente alternada, ele já vai até 750 volts. O outro, ele vai até 600. Então, ou seja, eu já aumentei a escala dele aqui. Na medição de resistência, esse aqui ele vai até 200K. Esse aqui ele já vai até 20 mega, né? Ele já mede uma larga escala de resistência. Esse aqui também tem o mesmo, que é a medição de diodo e continuidade, bacana. Esse aqui tem um diferencial. Ele mede temperatura, tá? Ele mede temperatura em Fahrenheit ou Celsius. Só que assim, para você fazer a medição de temperatura, você não vai usar as ponteiras de prova. Você já tem um outro medidor específico. No caso, seria essa conexãozinha aqui, ó, que ele já vem junto com o material. Nota que ele já tem o positivo e negativo. Então você vai conectar aqui, ó. Negativo, positivo. Conectei. Beleza. Ele vem esse cabinho aqui, ó. Esse fiozinho aqui, ó. Isso aqui a gente chama de quê? Na conexão dele, ele vem esse cabo aqui, ó. Esse cabinho fino. Ele é um cabinho duplo, que a gente chama de termopar. Ele não é um condutor comum de cobre, tá? Ele tem 2 materiais específicos. Então, essa ponteira aqui, ó, aonde eu vou encostar ela vai captar a medição do corpo ou do material que você está fazendo a medição. Ó, 30 graus, ela está aumentando. Se eu pegar um isqueiro, eu vou esquentar um pouco mais a ponta dela. Ó, porque ela está aumentando lá o valor, tá indo para 55. Ó, quanto mais eu chego próximo, mais eu estou aumentando a temperatura. Ó, ela já chegou a 133. Ó, vou encostar ele lá, ó, 300, ó lá, 400, 500, 600, ó lá, 700 graus. Eu vou tirar, ela vai começar a cair. Então ela está medindo temperatura. Então, pessoal, ficou aí o vídeo de hoje. Eu falei um pouco das funcionalidades básicas do multímetro. Esse aqui é, no caso, um multímetro bem simples, tá? Que você vai encontrar no mercado aí com preço bem acessível, tá? Mas, se você que é profissional da área e você deseja ter um multímetro um pouco mais sofisticado, que tem um pouco mais de função, eu já indico aí no mercado esses multímetros que ele já tem uma grande escala de medição, tá? Então a gente tem várias marcas, no caso esse aqui é um X-Tech, né? É um multímetro americano, de uma marca americana, que eu já tenho ele já há um bom tempo e me ajuda bastante. E se você gostou do vídeo, peço que você compartilhe com seus amigos, deixe o seu like e se inscreva no canal. Assim que for postados mais vídeos novos, você vai receber essa notificação. E deixa nos comentários o que você achou do vídeo, qualquer dúvida, a gente tem o maior prazer aí em responder vocês, tá? E deixa sugestões de vídeos que vocês queiram que a gente realize para vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.